Glória a Deus. Nós saudamos a todos, irmãos, irmãs, aqueles que porventura vierem a ouvir esta mensagem. Nós os cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. E em especial, eu os convido tendo oportunidade a fazer a abertura das vossas Bíblias no profeta Isaías, no capítulo 38. Glória a Deus. E a palavra, eu te convido a fazer a leitura a partir do versículo 1, que assim narra: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto contra a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Até aqui, amados. Glória a Deus, né? Nós queremos te convidar antes de ouvir a mensagem, a estar fechando seus olhos e orando ao Senhor, porque a oração fala de uma ação, e esta ação é de estar diante do Deus vivo, aonde nós precisamos a cada dia sentir a presença de Deus em nossas vidas, e assim nós termos intimidade. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos, e a oração, ela constrói relacionamentos entre nós e o nosso Criador. Glória a Jesus, né? Feitas essas considerações iniciais, nós vamos dizer, em nome do Senhor Jesus: Senhor nosso Deus, amado e precioso Pai, nós nesta hora, Senhor, te suplicamos que a bênção do texto que foi lido venha encontrar lugar em nossos corações, nos preparando a cada dia para te servir melhor, ouvir a tua palavra, te glorificar e te exaltar, reconhecendo que o Senhor nos curou da pior enfermidade, que é o pecado que nos levava para a perdição eterna. E hoje, reconciliados pelo poder do sangue do Senhor Jesus vertido ali na cruz do Calvário, nos libertando e assim nos dando uma vida eterna, nós te glorificamos, te bendizemos e te adoramos. Cheios de gratidão, que esta mensagem venha encontrar lugar em nossos corações, em nossas mentes, e que possamos a cada dia sermos construídos
pelo teu Santo Espírito para uma tão grande salvação. E o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, né? Pois bem, amados irmãos, amadas irmãs, a nossa mensagem é: põe em ordem a tua casa. Para Isaías, era um momento de dificuldade. E nós queremos dizer que no capítulo 38, no versículo 1, faz-se menção a um problema e a um plano profético. A seguir, no 2, a ação, a luta diante da adversidade, fazendo a boa escolha de buscar verdadeiramente naquele que seria capaz de dar o socorro necessário. Pois bem, no 38:3, ele recebe a bênção. No versículo 7 e 8, o sinal de Deus. E do 9 ao 19, vem o cântico de vitória. Mas nós vamos ver no desenrolar desta mensagem que ele não vigiou convenientemente. E no 39, a palavra diz que ali o filho do rei da Babilônia, ele vai até Judá para constatar aquela bênção. E Ezequias, que deveria testemunhar o grande feito do Senhor, ele o faz contrariamente. Ele direcionou as coisas materiais conquistadas. E nós vamos tratar sobre isso. Então, em 39, 5, 7, vem a palavra de juízo. E em 39, 8, nós vamos ver que ele não fez como Davi. Ele não se preocupou em transmitir a bênção. Então, a profecia vai se cumprir 100 anos mais tarde, conforme nós iremos desenvolver ao longo da mensagem. Mas, amados, a palavra ali mostra que Ezequias, ele adoece de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías vai até ele e entrega ali uma profecia, dizendo: olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha, amados, qual é a luta aqui? A expressão morrerás, ela é uma condição natural do homem. Embora nós vamos observar que Isaías, quando ele é acometido dessa enfermidade mortal, corria o ano de 701 a.C. E ele, então, contava com 39 anos. E a palavra é que aquela enfermidade o levaria à morte. E o que era pior é que ele não iria viver. Ele compreende a gravidade daquela situação. Porque o profeta, ele faz a entrega. Ele entrega aquela profecia para ele que vinha da parte do Senhor. Então, Ezequias, ele toma uma atitude.
ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Interessante, amados, que o simbolismo de virar o rosto para a parede é tirar tudo aquilo que é do homem e se virar para as coisas do mundo. E ele se volta para o único capaz de entrar com seu socorro naquela situação. E ele ora ao Senhor e diz assim: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Amados, ele andou em verdade. O Filho, Jesus, é o caminho. E com o coração perfeito, a vontade do Espírito Santo sobre a vida do homem. E fiz o que era reto aos teus olhos. Reto é a vontade do Pai sobre a vida da sua criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Então, amados, o Salmo 92, 5 expressa maravilhosa. Diz assim: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Louvado e glorificado é o nome do nosso Deus. Esse exercício da fé, ele está dentro de cada um. Então, vejam bem, amados, o versículo 4 diz que veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: volta lá e diz a Ezequias. Olha, a oração recebe uma resposta do Senhor. Quem sabe quantas vezes você se viu numa situação dificílima, que você não conseguia resolver, e você não buscou o Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor diz para Isaías, e ele anuncia ali ao rei Ezequias, dizendo: vai, assim diz o Senhor, rei, o Deus de Davi, teu pai, assim diz: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E, amados, fala de um tempo, de um momento, de um plano profético de Deus. E nós vamos observar que 3 anos após, nasce o seu filho, Manassés, que vem a ser rei aos 12 anos, onde ele obtém essa maioridade, conforme descrito em 2 Reis 21, e ele vai ser um dos piores reis de Judá. Mas, meus amados, era maravilhoso, porque a grande preocupação do rei Ezequias se situava na expressão após o morrerás, que é o não viver
Porque no homem, Deus, quando sopra a vida no homem, Ele sopra a eternidade. Então, dentro do homem, há um sentimento de eternidade, um sentimento do eterno que foi interrompido no dia em que os nossos primeiros pais pecaram. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus amoroso, Ele já havia criado um escape para tirar o homem daquela condição onde Ele promove o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, e compra o homem para desfrutar novamente com a sua comunhão maravilhosa. E amados, e Isaías traz ali uma promessa de Deus para o rei Ezequias, que assim diz: olha, eu vou te livrar das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Forte, né, amado? O Senhor dos Exércitos, à frente de toda a batalha. E o Senhor diz: isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Às vezes, não deveria, né, amados? Mas às vezes, o homem precisa de sinal. Ele vive num tempo material, e a visão, o toque, a tangibilidade, às vezes ele necessita para obter uma prova da verdade. E aí o Senhor diz assim: eis que eu farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, ele volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é o nosso Deus. O sol voltou. Nós temos uma expectativa que o Senhor Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Com esta vitória, amados, Ezequias, rei de Judá, quando ele adoeceu e sarou da sua enfermidade mortal, ele levanta um cântico a Deus. E assim ele expressa: eu disse, na tranquilidade dos meus dias, irmeei as portas da sepultura, já estou privado do resto de meus anos. Eu disse, já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores deste mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que dotear me cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão, quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba, alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fico por meu fiador, que direi? Como me prometeu, assim o fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que
Para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pude louvar-te a sepultura, nem a morte, glorificar-te-ei, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, estes te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Ó Senhor, e o Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa casa, na casa do Senhor. E dissera Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emprasto sobre a chaga e sarará. E também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Pois bem, amados, Ezequias, ele vai reinar durante 29 anos, não é? Então, nós queremos compartilhar com os amados, porque o fato está narrado no Velho Testamento. Agora, nós precisamos fazer uma ponte, trazendo para os nossos dias, para que esta palavra, ela profeticamente nos alcança. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: como está a nossa casa? Como está a nossa vida diante do nosso Deus? Como Deus, Ele vai encontrar a sua vida neste momento em que você está me ouvindo? Meu irmão, minha irmã, nós queremos dizer que Davi, o rei Davi, rei de Israel, em 1 Samuel 13 e 14 e Atos 13 e 22, relata que Davi era um varão conforme o meu coração, assim diz o Senhor. E olha que coisa maravilhosa, Davi, ele era um homem, ele falhava, mas ele se arrependia, ele buscava no Senhor o seu socorro. Isso nos dá o exemplo para nós hoje, aonde você, meu irmão, minha irmã, aonde nós estamos errando, nós precisamos botar a nossa casa em ordem, nós precisamos nos consertar com o Senhor. Mas como? Como eu vou saber? Nós temos o Espírito Santo, que Ele tem nos ensinado todas as coisas. Ele nos ensina a forma que nós melhor podemos agradar a Deus. Nos prepara como igreja para que um dia nós venhamos nos encontrar com o Senhor Jesus. E meu irmão, minha irmã, nós dizemos das inúmeras falhas de Davi, mas Deus, Ele olha para o coração do homem. Assim como em Davi ele encontrou um coração obediente, um homem falho, mas arrependido, Ele precisa encontrar em nós esta propriedade. E já no final da vida, narrado em 1 Reis 2, de 1 a 4,
e que nós podemos fazer a leitura para os irmãos, ele dá conselho ali a Samuel, dizendo, ele dá conselho a Salomão, Salomão seu filho, e diz, eu vou pelo caminho de toda a terra. Ele sabia que era o momento dele se apresentar ao Pai. Ele iria morrer, mas iria viver. E vivo está. E ele diz, esforça-te, pois, e ser homem. Olha que coisa maravilhosa, amados. O que ele está dizendo aqui? Lembra-se de que como homem você é dependente do seu Criador. Você não tem um comando da sua vida, mas contrariamente, você é comandado pelo Deus maravilhoso. E até o momento em que você se deixar ser comandado pelo Deus maravilhoso, tudo te irá bem. Porque para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor no trono de Israel. Diferente, amados, diferente da preocupação ali do rei Ezequias, que quando Meroque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, ele ali é enviado com carta de presente, e presente a Ezequias, porque tinha ouvido falar que ele havia estado doente e tinha se convalescido. A primeira ação de Ezequias foi se alegrar com eles e mostrou a casa do tesouro, a prata, o ouro, a especiaria, os melhores ungüentos e toda a sua casa de arma, e tudo que se achava nos seus tesouros. Coisa alguma houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Meus amados, e ele ali é confrontado pelo profeta Isaías, porque veja bem, aquela visita era o momento dele honrar a Deus, era o momento dele declarar que a sua enfermidade cessara pela ação maravilhosa de Deus, mas a preocupação dele foi mostrar os tesouros, as coisas materiais, e ali ele recebe uma palavra dura, dizendo, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que dias verão em que tudo quanto houver em tua casa, tudo será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e dos teus filhos que procederem de ti e de tua geração tomarão, para que seja eunuco no palácio do rei da Babilônia. Olha, aqui, diferente de Davi, a resposta do rei Ezequias é, boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. A preocupação dele não foi transmitir a herança. E isto foi danoso, porque essa profecia se cumpre 100 anos mais tarde. E meu amado, minha amada, ali Babilônia invade Judá, arrasa Judá, destrói o templo, os muros da cidade. E meu irmão, minha irmã, nós voltamos a perguntar, como está a sua casa? Põe ordem a sua casa. Como é que está a sua vida? É você com o Senhor. Mas pastor Carlos, eu preciso falar com o Senhor, confessar com o Senhor, pastor? Não.
Agora você, o Espírito Santo, ele vai te direcionar naquilo que é necessário para que haja mudança, transformação, preparo. E aí sim, tudo vai correr bem. É colocar a sua vida diante do Senhor. Mas por que, pastor? Por que isso? Meus amados, a palavra para você neste momento em que nós estamos concluindo essa mensagem é como expressa ali no Cântico dos Degraus de Salomão, Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falares com seus inimigos à porta. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, eu quero encerrar essa mensagem convidando a clamar ao Senhor o que eu estou clamando nesta noite ou dia que você vai estar ouvindo desta forma. Senhor, edifica a minha vida, edifica a minha casa, edifica a minha família. Visita com a tua graça, com o teu poder, para que por longos dias nós te glorifiquemos, nós te adoremos. Sabemos, Senhor, que um dia nós iremos pelo caminho de todo homem, mas nós viveremos eternamente com o Senhor, porque nós cremos na palavra do teu Filho, o Senhor Jesus, que diz que um dia nós estaríamos com Ele por toda a eternidade. Assim que o Senhor nos e os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia!